Em julho de 356 a.C., o filho de Olímpia e do rei Filipe II da Macedônia nasceu, na mesma época em que seu pai empreendia importantes vitórias militares. Inspirado por tal casualidade e convencido por seus sacerdotes, Filipe II resolveu nomeá-lo Alexandre, que significa o vitorioso de heróis. Com o andar do tempo, o adjetivo oferecido àquele garoto foi confirmado com o aparecimento de um dos maiores conquistadores de toda a antiguidade. Segundo o biógrafo Plutarco de Queronéria, Alexandre constantemente demonstrou uma conduta impiedosa e pelo interesse em grandes realizações e honrarias. Quando adolescente era um excelente atleta, chegando a ser apontado para participar dos Jogos Olímpicos. No entanto, o grande esportista igualmente tinha forte capacidade para o mundo da música, da poesia e da tragédia. Esse seu lado sensível o inclinava a ver com desprezo o caráter despótico e opressor com que seu pai dominava os povos estrangeiros. A futura aptidão de liderança de Alexandre foi comprovada em um episódio envolvendo um bonito e agitado cavalo chamado Bucéfalo. Este animal foi dado a um alto custo a seu pai, que recusou-o por conta de sua natureza arisca. Repudiando a determinação do pai, apostou o valor do animal caso conseguisse cavalgar e guiar o ousado cavalo. Ao conseguir cavalgar o animal, Filipe II percebeu o índole singular de seu filho, e sem desperdiçar tempo, contratou o filósofo Aristóteles para educá-lo. O tempo de aprimoramento com o notável pensador grego foi seguido pelas primeiras experiências militares de Alexandre. Em 340 a.C., com somente 16 anos, assumiu o trono macedônico temporariamente quando seu pai se ocupava em guerras. 2 anos depois, comandou com agilidade os exércitos que lutariam contra as cidades gregas de Atenas e Tebas. Com essas vitórias, o Império Macedônico conquistou importantes regiões da famigerada Grécia. Depois do falecimento de seu pai assassinado pelo tio de sua esposa Cleópatra, Alexandre aproveitou da influência junto aos exércitos macedônicos para afirmar sua nova condição de rei da Macedônia. No ano de 335 a.C., seguindo uma tradição perpetuada pelos gregos, Alexandre foi sondar os ídolos e sacerdotes e sensitivos sobre o seu futuro enquanto monarca. Depois de receber 2 sinais positivos em Delfos e Lebetra, o novo rei organizou uma tropa com milhares de soldados. Fascinado pela ideia de que era descendente do herói grego Aquiles, Alexandre homenageava seu admirado na medida em que conquistava novas terras. Na Guerra de Issos, deflagrada em 1º de novembro de 333 a.C., Alexandre passou a experimentar a exuberante cultura material do povo persa. Na altura em que conquistou os palácios do rei persa Dário, o imperador Alexandre, em sinal de apreço, não tomou para si a mulher ou as filhas do rei derrotado. O comportamento amistoso de Alexandre em relação aos povos conquistados rendeu-lhe empolgante admiração. Na corte de seu reino, diversos membros do governo pertenciam ao mundo oriental. No entanto, sua atitude compreensiva despertava a desconfiança e a cólera de alguns nobres macedônios. Em dado instante, Clitus, um dos seus fiéis guardiões, foi morto por Alexandre por advertir que o rei se esquecia dos costumes de seu povo. Mesmo estando na mira de tantas críticas, Alexandre não hesitou em fortalecer a aliança com os persas ao casar com a princesa oriental Rossânia, em 327 a.C. O gesto realizado pelo imperador macedônico inspirou diversos de seus generais e soldados a tomarem essa mesma posição, selando a fusão entre os mundos grego e asiático. No ano de 324 a.C., uma grande comemoração de casamento uniu vários membros da aristocracia macedônica às filhas da elite persa. Na mesma ocasião, Alexandre casou-se com mais 2 princesas persas.
Em meio às suas conquistas e viagens, Alexandre, o Grande, convivia com o deleito de grandes banquetes e o ardil de seus inimigos. A primeira de suas perdas aconteceu quando Heféstio, seu mais leal companheiro, morreu tomado por febre. Inconsolável, o rei organizou violentos ataques contra os povos que resistiam ao poder macedônico. Essa fase ficou conhecida como o sacrifício dos funerais de Heféstio. Logo em seguida, outros maus presságios acometeram Alexandre. Durante o período em que se dirigia à Babilônia, um dos generais de Alexandre encontrou um fígado para sacrifícios desprovido de lóbulo. Em outra oportunidade, o diadema de Alexandre caiu no mar e um desconhecido ousou sentar-se em seu trono. Tais eventualidades, para o supersticioso Alexandre, eram interpretadas como presságios de óbito ou derrota. Ainda assim, o ambicioso rei continuava a chefiar impetuosamente suas grandiosas obras e conquistas militares. No dia 3 de junho de 323 a.C., Alexandre começou a ter uma forte febre que o atingira logo após de um grande banquete. Ao longo dos dias, sua condição febril aumentou vertiginosamente, obrigando-o a continuar a viagem carregado em uma esteira. 10 dias após, o ilustre rei macedônico não resistiu à sua agonizante condição física. Por conta de seus inimigos, alguns levantaram a suspeita de que o jovem conquistador teria sido vítima de uma conspiração política. No entanto, uma das hipóteses mais aceitas indica que ele teria contraído malária. O corpo de Alexandre foi transportado à capital do Império Macedônico, Aegiai. Logo em seguida, Ptolomeu cuidou dos preparativos para que o corpo de Alexandre fosse sepultado em uma imponente edificação localizada na cidade egípcia de Alexandria. Com o fim da administração de Alexandre, o império foi alvo da luta de ambiciosos generais, que esfacelaram a identidade político-territorial em benefício de suas próprias ambições. O esfacelamento permitirá o fim de toda a conquista realizada por este excepcional militar e estadista.